Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula de arquitetura de computadores. Hoje a gente continua o nosso passeio pelos componentes do computador, a gente continua falando sobre processadores, dando continuidade ao que a gente estudou na nossa última videoaula, onde a gente viu o que era um processador, o que é que ele faz, as partes fundamentais dele, como registradores, unidade de controle, a ULA, e o ciclo de busca, decodificação e execução de instruções, que é esse que está ilustrado aqui na nossa tela. Tá? Então, enquanto o processador está funcionando, ele está permanentemente seguindo esses passos, buscando a próxima instrução na memória, atualizando o valor do contador de programa para apontar para a próxima instrução, decodificando a instrução para saber o que é que ela faz, determinando onde estão operandos para em seguida buscar os operandos na memória e, por fim, executando a instrução para então retomar o início do ciclo e buscar a instrução seguinte e assim sucessivamente. Uma característica importante desse ciclo é que a sequência de passos dele é tão bem definida que a gente pode muito facilmente escrever um algoritmo para descrever o funcionamento do processador nesse ciclo de busca, decodificação e execução. Ou seja, esse seria um algoritmo que descreve o funcionamento de um processador que foi de fato implementado com eletrônica, com hardware. Então, isso faz com que eu possa também ter a possibilidade de ter um software desempenhando esse papel que, num primeiro momento, é desempenhado exclusivamente por um hardware. Então, quando eu escrevo um programa com essas características, tá? Um programa, então, cuja função é executar os passos de buscar uma instrução, decodificar uma instrução e executar, então eu estou falando que eu construí, através de software, um interpretador. Até então a gente tem lidado com a ideia de interpretadores quase que de forma intuitiva. A gente só descrevia interpretadores com outras palavras. A gente costuma dizer, um interpretador ele busca uma instrução, traduz e executa, busca, traduz e ela executa. Mas isso nada mais é do que o ciclo de busca, decodificação e execução descrito com menos palavras, tá? Então, a partir do momento que eu posso escrever um software que vai desempenhar a mesma função de um processador que foi implementado em hardware, eu tenho uma equivalência importante que me permite ter um certo jogo de cintura. Sempre que necessário, eu posso recorrer a esse software, ao interpretador, para poder fazer o que o hardware faria, e com algumas vantagens, tá? Porque quando eu uso essa técnica, a tendência é que o meu hardware ele termina ficando mais simples. Por exemplo, nesse slide aqui, a gente implementou um interpretador, um programa que executa o ciclo de busca, decodificação e execução de instruções na linguagem Python, uma linguagem de alto nível. Então, explicando bem brevemente aqui esse programa. A gente tem aqui uma variável chamada runBit, que é igual a 1 e esse valor nunca muda, e o que essa variável significa é que o processador ele está energizado, aspas, né? Porque aqui a gente está falando de um software, mas que o processador está funcionando. E PC precisa, claro, ser inicializado com algum valor, algum endereço, e esse endereço eu estou atribuindo, né, ao nosso contador de programa, que está sendo representado por essa variável aqui, um endereço inicial qualquer que eu defina. E a partir daí, então, eu declaro um laço while, que ele vai ser executado de forma infinita enquanto o runBit estiver ativado. E perceba, o runBit nunca é alterado aqui para 1, então isso aqui efetivamente vai criar um loop infinito. E aí, o que esse loop faz é, primeiramente, eu vou buscar no vetor chamado memória, no índice indicado pela variável PC, algo que é uma instrução, e eu vou armazenar isso nessa variável instr aqui, que é o equivalente ao nosso registrador de instrução. Em seguida, eu vou incrementar o contador de programa para que o contador de programa aponte para a próxima instrução,
e depois disso eu vou determinar qual é o tipo da instrução. E isso está representado por uma função que a gente criou aqui chamada getInstructionType, tá? E aí eu passo como parâmetro a instrução propriamente dita e a partir daí eu vou retornar algo, um identificador, um número inteiro, por exemplo, que indique o que é que essa instrução faz. Ela faz o quê? Ela desvia para outra instrução, ela realiza uma soma, ela carrega um valor da memória. Então isso aqui vai estar representado nessa variável que eu estou chamando de instruction type. Em seguida, eu preciso determinar a localização dos dados, né? Caso eu necessite de dados de operandos. Então, para isso, eu criei uma outra função chamada findData, e aí eu passo como parâmetros a instrução propriamente dita e o tipo dela. E aí, a partir do tipo, eu vou saber, então, dizer, ok, se é uma soma, então eu vou precisar de 2 operandos, e eu vou saber buscar nas coisas que estão contidas na instrução, na variável instr aqui, tá? Onde é que estão esses operandos, certo? E essa localização desses operandos, ela vai estar armazenada nessa variável dataLocation. E aí eu vou assumir que isso é um índice para o meu vetor chamado memória. Então aqui eu estou dizendo indiretamente que os operandos eles estão na memória e esse índice ele precisa ser não negativo. E é isso que eu verifico no próximo passo, que seria buscar os operandos na memória. Então eu verifico primeiro se é necessário realmente eu buscar esses operandos, e essa necessidade é detectada aqui nesse if. Então, se eu tiver um valor não negativo para dataLocation, então eu vou lá na memória, nesse índice dataLocation, e o valor que eu recuperar lá, eu vou colocar dentro dessa variável data. E aí eu posso partir para o último passo do ciclo de busca, decodificação e execução, que é a execução propriamente dita, e essa execução ela está representada por essa função chamada execute, onde eu passo qual é o tipo da instrução e os dados necessários para a execução, e aí eu tenho então a execução da instrução propriamente dita. Tá? Então, percebam, todo o ciclo está implementado aqui por software, utilizando uma linguagem de programação convencional, sem maiores dificuldades. Então, historicamente, tá, a gente fez uso desses interpretadores para resolver um problema que havia surgido, que era empresas como a IBM, tá? A IBM foi um grande ator aí no início do desenvolvimento dos computadores, por exemplo, para empresas e depois para computadores pessoais. Primeiramente foram criados computadores que eram de maior desempenho, que eram mais caros, que já tinham um conjunto de instruções relativamente grande, tá? Mas que por terem essa característica, eles eram caros. Para que eles tivessem um bom desempenho, todo o controle da execução das instruções, ele era realizado por hardware. Sendo que depois foi surgindo o interesse de se lançar no mercado versões mais baratas desses computadores, mas que tivessem suporte ao mesmo conjunto de instruções dos computadores de maior performance. E a partir daí foi surgindo então o termo de a mesma arquitetura de computadores, no sentido de o mesmo conjunto de instruções, onde é fornecido para os clientes dessas empresas a opção de, ok, o teu programa que foi construído com base nesse conjunto de instruções, ele vai funcionar em uma linha de produtos nossa ou em outra. Sendo que aí a gente tem, por exemplo, uma linha de produtos mais premium, tá? Onde o desempenho é melhor, mas é mais caro, e o desempenho é melhor porque todo o controle da execução da instrução ele é feito por hardware, ou então uma linha mais barata, mais acessível, que vai conseguir ainda assim executar os programas que você tem, desde que o programa tenha sido escrito utilizando a arquitetura dos nossos processadores, mas que a execução vai ser um pouco mais lenta, mas, enfim, você vai pagar menos por isso. E aí, a forma de se chegar a essa linha mais barata foi então simplificando o hardware, colocando ali o controle de instruções por software. Tá? E a partir daí, as instruções mais complexas elas puderam ser implementadas, tá? Através
desse software interpretador, sendo que aí no contexto do controle de instruções dentro de um processador, a gente diz que esse programa ele é um microprograma, ou seja, eu estou executando instruções utilizando microprogramação. Um pouco mais lento, mas o hardware é mais simples e o processador está mais barato. Apenas para ilustrar um pouco melhor como a microprogramação ela pode simplificar o projeto de um processador, vamos analisar essa imagem onde o processador está aqui. Se a gente olhar mais de perto esse processador, a gente vai ver nessa representação os componentes básicos. Então, quando nós temos o controle realizado puramente por hardware, o que vamos ter é um circuito mais complexo, formado pelas portas lógicas, que vai continuamente analisar as instruções que estão sendo executadas e, a partir da decodificação dessa instrução, então, transmitir sinais de controle para controlar quais registradores precisam ser acessados, gravados, o que a ULA precisa fazer, se algo precisa ser buscado da memória ou se algo precisa ir para a memória. Tudo isso é feito por um circuito lógico. E à medida que o conjunto de instruções ele vai crescendo, ou as instruções elas vão se tornando mais complicadas, porque uma única instrução ela realiza muitos passos, então esse circuito lógico também vai ficando mais e mais complicado. E a consequência disso é que o processador ele vai se tornando mais e mais caro. Por outro lado, quando utilizamos microprogramação, fazemos uso de um circuito mais simples, cujo objetivo não é controlar mais toda a execução das instruções da minha arquitetura no meu processador. O objetivo desse novo circuito agora é apenas executar microinstruções. Essas sim compõem aquilo que a gente chama de microprograma, e é o microprograma o responsável por fazer o mesmo controle das execuções das instruções que o meu processador puramente implementado por hardware fazia. E esse microprograma ele está armazenado em uma memória de controle. Então, o hardware que está representado aqui agora, ele vai apenas buscar microinstruções nessa memória de controle e executar essas microinstruções, e dessa forma é que o controle da execução de instruções será realizado nesse processador. Uma das coisas que torna esse esquema de microprogramação mais lento é o fato de que eu estou o tempo todo acessando essa memória de controle, que tipicamente é mais rápida do que a minha memória convencional, porque essa costuma ser uma memória ROM, então eu posso construí-la de modo a ser mais rápida, mas ela não vai ser tão rápida quanto um circuito implementado puramente por portas lógicas. Logo, esse processador vai ter como características, ele vai ser mais barato, mas também vai ser um pouco mais lento. Então, processadores que utilizam microprogramação, eles possuem ainda algumas vantagens, tá? Como, por exemplo, eles têm a capacidade, pelo menos em teoria, de corrigir eventuais erros na implementação de instruções após a venda. Se existir uma forma de se atualizar a memória de controle que contém as microinstruções, então significa dizer que, mesmo após o processador ter chegado ao cliente final, eu posso enviar para esse cliente uma espécie de patch, que vai ser um conteúdo que vai atualizar a memória de controle e vai corrigir um problema. Isso pode ser uma característica extremamente desejável, tendo em vista que já aconteceram prejuízos gigantescos na indústria de processadores, de fabricantes de processadores, porque um processador ele foi colocado no mercado com uma instrução com um defeito de implementação. Então, os programadores eles tinham uma situação dramática de eu estou escrevendo um programa que está dando um resultado errado, eu já varri o meu programa para frente e para trás, tentando encontrar um problema, e aí imagina, só depois de muita reflexão, muita análise,
é que alguém vai pensar que, caramba, a fonte do problema não está no meu programa, mas é a forma como a instrução está sendo executada no processador que está errada. E aí a gente, quando não tem uma microprogramação com uma capacidade de atualizar o conteúdo da memória de controle, a gente vai ter que fazer um recall, tá, desses processadores defeituosos, e aí o prejuízo é considerável. Além disso, também existe a oportunidade de se adicionar novas instruções a esses processadores microprogramados de forma mais fácil, considerando que uma nova instrução significa que eu vou ter mais microinstruções na minha memória de controle, mas a única coisa que eu estou modificando é o conteúdo dessa memória, claro, partindo do pressuposto que a versão atual do meu caminho de dados permite que eu execute tais instruções. Tá? Lembrando que a memória de controle ela vai controlar um caminho de dados que já existe. Ela não pode, por si só, fazer coisas aparecerem ou desaparecerem do caminho de dados. E, por fim, eu posso ter um projeto estruturado que vai permitir que eu desenvolva, teste, documente instruções de forma muito semelhante a como eu faço com o software convencional. Afinal de contas, eu estou falando de um programa, do microprograma. Então, tudo isso faz com que eu consiga aproveitar toda uma bagagem de boas práticas relacionadas ao desenvolvimento de software para que eu também possa desenvolver dessa vez instruções para um processador que é muito conveniente, especialmente para as instruções mais complexas. Então, a gente foi ganhando um cenário onde a microprogramação foi mais e mais utilizada, os processadores foram ganhando mais e mais instruções, essas instruções ficavam cada vez mais complicadas, até que no final da década de 70, a gente teve um grupo de pesquisadores, tá, da IBM, liderados aí pelo John Cook, e ele resolveu ir na contramão dessa história toda. Tá? Ele pensou, olha, os processadores eles estão ficando muito inchados e por conta disso o desempenho deles está caindo, porque o uso da microprogramação, o fato de eu estar utilizando interpretadores, de eu estar realizando esse controle por software, está comprometendo o desempenho de um processador que poderia ter um desempenho bem melhor. Então, a partir daí, foi criado um novo conceito. Tá? Esse conceito foi chamado de RISC, onde RISC significa Reduced Instruction Set Computer, ou computador de arquitetura de instruções, conjunto de instruções reduzido. E isso foi para fazer contraponto àquilo que passou a ser chamado de CISC, onde CISC significa Complex Instruction Set Computer, ou computador de conjunto de instrução complexo. Tá? Então, um processador RISC ele teria aí em torno de 50 instruções, mais ou menos. Isso aqui não é um número exato, tá? Isso aqui é só um exemplo para nos passar uma ideia de quantas instruções aproximadamente um computador RISC ele poderia ter, para que a gente possa fazer o contraponto ao que era um CISC na época, que seriam então um processador com 200 ou 300 instruções. Ou seja, a gente está falando de um conjunto de instrução bem menor, onde as instruções não só eram menos numerosas, mas também elas eram menos complexas. Cada instrução se propunha a fazer um conjunto tipicamente menor de coisas que muitas das instruções que existiam no processador CISC. E assim, apesar de que a quantidade de instruções ela era uma questão que se tornava importante a partir do momento que esses conceitos de RISC e CISC foram criados, atualmente assim, quase ninguém acredita que a quantidade de instruções realmente importa. Por exemplo, a gente não vê hoje em dia análises de processadores, qual processador é melhor, qual processador é pior, que leva em consideração, aquele é melhor porque aquele tem tantas instruções a menos. A gente não está mais conversando muito sobre isso. Mas a forma de se projetar processadores, tá, com microprogramação, priorizando instruções mais complexas, ou sem microprogramação, priorizando instruções mais simples, ela é importante, o conceito é importante até hoje. Tá? Por esse motivo, termos como RISC e CISC ainda são amplamente utilizados. E a partir do momento que havia no mercado a oferta de processadores CISC, mas também agora a oferta de processadores RISC,
Aconteceu um episódio que ficou famoso na área de computação porque ocorreu uma espécie de uma guerra, a famosa guerra CISC versus RISC, onde o argumento do RISC era que, apesar de que sim, seriam necessárias 4 ou 5 instruções da arquitetura RISC para fazerem o que apenas uma instrução da arquitetura CISC fazia, e aí o resultado disso é que os programas escritos para as máquinas RISC eles eram maiores, tá? Eles tinham mais instruções, mas uma instrução RISC era executada tipo 10 vezes mais rápido do que uma instrução CISC, porque todo o controle da execução dessas instruções RISC, eles eram feitos por hardware, porque a instrução era mais simples, tinha menos instruções, então era possível sim desenvolver um processador a um custo acessível que tivesse todo o controle dessa instrução realizado por hardware. E aí, por essa execução da instrução ser muito mais rápida, então acabava que o desempenho do RISC era sim superior ao desempenho de um CISC executando esses dois processadores o mesmo programa. Essa guerra, ela teve um impacto, principalmente para as pessoas que tinham que decidir quais computadores elas iriam comprar para suas empresas, para suas instituições, para poder executar os seus programas. Então, era tentador comprar uma máquina que tivesse um desempenho maior, um desempenho mais rápido, a um preço acessível. Mas nem tudo eram flores num computador RISC. Você gostaria de sistemas rodando mais rápido? De forma mais eficiente? Apresentamos para você a nossa nova linha de computadores RISC. E graças à tecnologia de instruções mais simples, os seus programas vão executar bem mais rápido do que os computadores da concorrência. Partiu RISC, partiu RISC. E apesar dessa nova linha de computadores não ser compatível com os programas em execução no mercado, temos certeza que você, nosso futuro cliente, não vai se importar de reconstruir os seus programas. Não. Pois é, as máquinas RISC elas trouxeram um novo conjunto de instruções que tinha essas características de serem menos complexas, menos numerosas, mas também não era um conjunto de instruções compatível com o que já existia e já dominava o mercado. E a consequência disso é que programas que tinham custado uma fortuna para serem desenvolvidos e serem testados e que já estavam em uso, eles iam precisar, no mínimo, ser reconstruídos, ser recompilados, para poder, então, serem reprogramados, vamos dizer assim, nesse novo conjunto de instruções. E aí, as pessoas que tinham que tomar essa decisão não ficaram nem um pouco felizes com essa perspectiva, porque o risco era considerável e muitos optaram por não migrar o seu parque de computadores para a arquitetura RISC. E aí, com o tempo, veio a parte CAL para as máquinas RISC, né? Que eram os processadores CISC passaram a incorporar em seus projetos muitas das decisões acertadas que apareceram com os processadores RISC. Então, a partir daí, os processadores CISC naturalmente evoluíram, ganharam mais desempenho a partir do momento que essas ideias foram incorporadas. Eles mantiveram a compatibilidade com a arquitetura do conjunto de instruções anterior, que já dominava, então programas não precisaram ser reconstruídos. E por conta disso, esses processadores RISC eles se tornaram menos competitivos no final dessa guerra. Esse episódio todo, ele foi tão importante que ele acabou influenciando a forma como os computadores modernos eles são projetados. Porque os projetos modernos, eles tendem a incorporar aquilo que ficou conhecido como princípios de projeto RISC. E aqui a gente vai destacar 5 desses princípios. O primeiro deles é: todas as instruções são diretamente executadas por hardware. Ou seja, um dos princípios do RISC é eliminar o uso da microprogramação. Se possível, eliminar completamente, fazer com que todas as instruções
tenham o seu controle realizado diretamente pelo hardware. Agora, para os processadores que usam a filosofia CISC, pode ser feito um projeto híbrido onde as instruções mais simples, que são mais frequentemente utilizadas, essas seriam controladas diretamente pelo hardware, enquanto que instruções bem mais complicadas ou instruções que ainda existem na arquitetura para mais dar compatibilidade com programas legados, mais antigos e que não necessariamente são utilizadas com frequência, essas seriam instruções candidatas a terem o seu controle realizado por software. Porque o controle aí por microprogramação faria com que, tudo bem, essas instruções elas executariam de forma um pouco mais lenta, mas o projeto do computador não seria mais tão complicado assim e o custo não iria ser tão maior. O segundo princípio é maximizar a taxa a qual as instruções são executadas, ou seja, os processadores com essa filosofia, eles possuem uma espécie de uma paranoia, tá? Uma paranoia para lá de justificada, que é eu preciso executar a maior quantidade de instruções possível por unidade de tempo. E aí é onde surgem termos como, por exemplo, MIPS, milhões de instruções por segundo, tá? Cuidado para não confundir com o MIPS da arquitetura de processadores. Essa é uma coisa que a gente ainda vai discutir mais à frente na nossa disciplina, mas o MIPS aqui que a gente está falando é unidade de desempenho do processador. Tá? Então, quanto maior a quantidade de MIPS, por exemplo, um processador que executa 500 MIPS, ele seria um processador melhor do que um processador com 300 MIPS, capaz de executar 300 milhões de instruções por segundo. E nessa gincana de aumentar a quantidade de MIPS do processador, vale tudo, como aumentar o nível de paralelismo do processador, ou seja, a quantidade de instruções que de uma forma ou de outra pode ser executada de forma concorrente. Eu vou ter 2, 3, 4 instruções sendo executadas ao mesmo tempo em um único processador, visando aumentar a quantidade de instruções que eu executo por segundo. E aí vale, inclusive, eu alterar a ordem de execução das instruções, por exemplo, no programa eu tenho uma sequência. Eventualmente, um processador ele pode quebrar essa sequência, pelo menos para tentar adiantar algumas instruções, a execução de algumas instruções que serão necessárias mais adiante do programa, desde que isso seja possível, desde que isso realmente não traga nenhum efeito adverso para a execução do programa. Então o programador ou programadora nem fica sabendo, mas eventualmente algumas das instruções que o programador colocou mais adiante do programa já tiveram a sua execução adiantadas para ganhar tempo, para aumentar a quantidade de MIPS. Então, isso é um princípio muito importante. Um terceiro princípio aí seria as instruções precisam ser facilmente decodificadas. A decodificação de uma instrução é um passo que todas as instruções precisarão passar. É nessa hora que a gente, por exemplo, vai determinar qual é o tipo da instrução e do que é que essa instrução vai necessitar. E aí a gente já encarando caminhos de dados mais complicados, com várias unidades funcionais. Por exemplo, eu tenho uma ULA para operações com números inteiros, eu tenho uma outra unidade específica apenas para operações com números de ponto flutuantes. Então, a decodificação passa a ter também a responsabilidade de determinar, ok, essa instrução vai precisar de qual recurso do computador. Então, como esse é um processo que termina influenciando bastante, o processo de decodificação termina influenciando o tempo da execução da instrução, então o projetista ele tem que ter todo o cuidado do mundo para fazer com que a decodificação ela seja mais fácil, a mais eficiente, a mais rápida possível.
Mas um princípio de projeto seria somente as instruções de load e store devem referenciar a memória. Em uma máquina CISC, a gente tem instruções diversas acessando a memória. Por exemplo, a gente pode ter uma instrução cujo objetivo é somar dois números, fazendo com que os números eles sejam buscados da memória, somados e talvez até gravados na memória, tudo isso com a mesma instrução. Tá? Enquanto que numa máquina RISC não, apenas load e store, onde load é buscar uma palavra da memória e trazer para dentro de um registrador, e store é buscar o conteúdo de um registrador e levar para a memória. Apenas essas duas instruções elas acessariam a memória. E o motivo disso é facilitar a intercalação de instruções que precisam de acessar a memória com instruções que não precisam, considerando que acesso à memória é algo lento. Então, se eu restringo o acesso à memória a apenas duas instruções, então é mais fácil para o processador identificar as oportunidades em que ele pode, por exemplo, enquanto essa instrução de acesso à memória está sendo executada, eu vou também ir executando essas outras instruções que não precisam acessar a memória, logo podem ser executadas ao mesmo tempo. E, por fim, projetar máquinas com muitos registradores, porque o custo de acessar a memória é alto. Então, quando eu tenho muitos registradores, eu posso me dar ao luxo de manter mais dados nesses registradores, evitando assim a necessidade de ir buscar coisas frequentemente na memória. E com isso, a execução das minhas instruções ela se torna rápida, mais rápida pelo menos em média. E aí a gente tem que arquiteturas atuais de processadores de propósito geral, tipicamente vão ter algo em torno de 16 registradores para uso geral, enquanto que outros processadores mais específicos, por exemplo, GPUs, tá? Processadores gráficos, eles tendem a ter mais registradores, e aí cada projetista vai decidindo o que é mais adequado para a arquitetura que ele ou ela está pensando. E com isso a gente encerra mais essa aula de arquitetura de computadores com o tema processadores. A gente vai continuar ainda esse tema nas partes 3 e 4 e a gente continua à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.